Estamos acompanhando a tensão entre Estados Unidos e Irã e conversas indiretas entre autoridades dos Estados Unidos e do Irã terminaram ontem em Genebra, na Suíça, com o que os iranianos chamaram de um acordo sobre um conjunto de princípios orientadores. A informação foi dada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Segundo ele, os dois lados concordaram em trocar versões preliminares de um possível acordo. Araghchi descreveu as conversas como mais construtivas e com bons progressos em comparação com a rodada anterior realizada em Omã. Ainda assim, foi cauteloso. Afirmou que um acordo não é iminente, mas que agora temos um caminho claro pela frente. Em meio a tudo isso, o que nós assistimos são ameaças e movimentações militares. E para conversar conosco sobre este cenário, nós convidamos Mohamed Nadir, coordenador do Laboratório de Estudos Árabes da Universidade Federal do ABC. Mohamed Nadir, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia, senhor. Obrigado. Bom dia. Mohamed Nadir, como nós podemos definir esse momento de tensão que existe entre Estados Unidos e Irã? Eu creio que podemos defini-lo de complexidade, né? É um momento complexo, digamos. A situação está cada vez mais complexa, com, digamos, a administração Trump querendo cada vez mais pressionar e ir além, né, do possível, né, em termos de neutralizar, digamos, o Irã, né. O grande objetivo aqui da administração trumpiana é neutralização do Irã para que não torne, digamos, definitivamente uma força, digamos, um obstáculo no Golfo Pérsico e, portanto, este é o grande objetivo que o Trump quer e também, sobretudo, os seus adjuntos, sobretudo o Marco Rubio, que é um dos falcões, né, que é da administração Trump, além, obviamente, da combinação, né, entre, digamos, a administração Trump e Benjamin Netanyahu. Então, o grande objetivo não é de chegar a um acordo que seja, digamos, aceite por ambas as partes, que seja, digamos, um acordo que, digamos, consensual entre as dois países, mas sim digamos, uma tentativa de neutralização do Irã e do eixo xiita que se estende desde o Líbano, né, até o Iêmen, né, até o Golfo de Aden. A questão é essa, daí a complexidade da situação que nós temos à nossa frente. Obviamente que há alguns avanços, né, nessas negociações, tal como o Milton avançou, né, ontem, inclusive em Genebra, as negociações parecem que estão avançando, que há um progresso, mas ao mesmo tempo nós vemos, né, o Marco Rubio dizer que não vamos chegar a um acordo, não vamos chegar a uma solução, porque existe toda uma cúpula religiosa, xiita, que, digamos, que se guia pelos, digamos, pelos preceitos religiosos, etc. Então, um discurso muito inflamado. E em contraparte disso, há também um discurso inflamado da parte do Khamenei, né, que diz que, digamos que, chamando a atenção de que o Irã não é Venezuela, né, e, portanto, existe todos, digamos, uns elementos, né, que o Irã capaz, né, de causar danos, né, à maior potência do mundo, que é Estados Unidos. Então, é nesse sentido que estamos nessa situação, Milton. E existem, professor, situações ou fatores que poderiam ajudar na chegada a um acordo, na saída dessa situação do impasse entre os dois países? Digamos, Cássia, eu acho que existem elementos, né, de inflamação, né, que existem de ambas as partes, né, de um lado o Khamenei, que também um tom menos diplomático, né, falando que é capaz de afundar, digamos, os navios de guerra, os porta-aviões norte-americanos, e isto em contraposição, digamos, ao discurso diplomático do ministro de Negócios Estrangeiros, etc.,
etc. E, por outro lado, nós temos, digamos, um discurso, digamos, bastante inflamado, né, por parte da administração Trump e do seu ministro de Negócios Estrangeiros, que é o Marco Rubio, né? Então, não parece que para já seria milagroso sair, digamos, a uma solução pacífica, né, que permite, de certa forma, de apaziguar a situação e fazer com que os dois países, né, podem, digamos, caminhar para uma via mais pacífica, digamos, ou pelo menos menos agressiva, né, podemos dizer. O Irã já mostrou, digamos, sinais de querer, de certa forma, chegar a um acordo, através, dizendo que o Irã está disposto, digamos, a negociar com os Estados Unidos, o Irã está disposto a, digamos, a trabalhar em conjunto, mesmo no que diz respeito às energias, digamos, aos minérios e ao petróleo iraniano, portanto, a trabalhar em conjunto, etc. Então, esta é uma abertura enorme, né, que o discurso, digamos, iraniano está fazendo, né, de certa forma, né. Então, mas eu espero que, digamos, nos Estados Unidos também, digamos, acolham, né, dessa forma, né, essa abertura iraniana, que é um pouco inusitada, né, um pouco atípica, né, do discurso inflamado utilizado pelos iranianos ao longo desses anos todos, né? Então tem esse elemento. Mohamed Nadir, muito obrigado pela sua análise e seu conhecimento compartilhado com os nossos ouvintes aqui do Jornal da CBN. Um bom dia. Muito obrigado por ter vindo. Mohamed Nadir, coordenador do Laboratório de Estudos Árabes da Universidade Federal do ABC, conversou com você. Agora que são 9h14.